Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é dia 1º de junho de 2020, semana começando e dia de falar de dólar por aqui. Não sai daí, fica conosco que a gente já vai chamar a nossa convidada do dia para explicar um pouquinho sobre a moeda norte-americana e sobre câmbio. E o Kleber, como está? Bom dia, Rê, tudo bem? Pronto para mais um mês aí, mais uma semana, né? Verdade. E semana, Kleber, que começa em clima de muita tensão, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Foi um fim de semana marcado por protestos e, em alguns casos, até terminaram em confronto. Aqui no Brasil teve protesto tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, Brasília. E depois de um fim de semana desse, como é que abrem os mercados por aqui e também lá fora? Olha, o mercado à vista ainda está com os papéis em leilão aqui, são 10,09 agora. A gente tem o mercado futuro do Ibovespa operando agora em queda de 0,87, o dólar operando em alta de 0,5%. Refletindo mais o cenário internacional do que essas tensões e conflitos locais aqui, tá? O índice futuro nos Estados Unidos agora cai 0,31, por algumas medidas ali que a gente viu no final de semana em relação aos Estados Unidos e China, de novo, se confrontarem um pouco comercialmente. Mas, apesar disso, na sexta-feira, lembra aquela fala, né, aquele pronunciamento que a gente ia ter do Donald Trump? Sim, Ele, no final, acabou trazendo alívio para o mercado, viu, Rê? A gente estava com a bolsa lá fora em queda, aqui também, e como ele não apresentou nenhuma efetiva sanção econômica à China por causa da lei de segurança que foi aprovada contra Hong Kong, né? Isso acabou trazendo alívio para os mercados. O que aconteceu foi que o Trump fez algumas críticas, sim, a Pequim, né, apresentou que ele vai retirar o tratamento especial que o Washington concede a Hong Kong, mas nada que fosse realmente negativo a ponto do mercado precificar isso de forma ruim. Mas teve outras medidas que foram adotadas agora de suspensão de importações de produtos agrícolas da China para os Estados Unidos que trazem essa tensão para essa parte da manhã agora aqui, tá? Uhum. E maio terminou como, Kleber? Maio foi um mês, tudo bem que a base é muito ruim, mas ele foi surpreendente do ponto de vista de resultado para o investidor, principalmente em renda variável, que carregou seus investimentos, que não realizou nenhuma venda no mês e que também se posicionou. O Ibovespa, só uma curiosidade, ele tem o mês de maio como um mês tenso, muito ruim para o investidor. Desde 2009, para você ter uma ideia, de 2010 até 2018, todos os meses de maio foram negativos, com alguns muito pesados. A gente teve, por exemplo, 2016, impeachment aqui, que caiu mais de 10%, Wesley Day em 2017 com menos 4%, greve dos caminhoneiros em 2018 também com menos 10%, e a gente teve o mês de maio fechando com 8,57% de alta. A base, obviamente, como a gente falou, é de uma queda muito forte que a gente teve ali entre os meses de março, principalmente no final do mês de março, né, onde a gente caiu quase 45%, mas a semana passada ele fechou com 6,63% de alta, e a gente deve isso a três eventos principais. O primeiro foi cenário internacional com melhora, com abrandamento das atividades econômicas, abrandamento dos isolamentos com a volta das atividades econômicas, né, em países desenvolvidos, nos Estados Unidos. O desenvolvimento de alguns medicamentos que já trazem expectativa e esperança para o combate da Covid-19 de maneira mais efetiva. E aqui a gente teve muita volatilidade. A primeira quinzena foi muito ruim, só que a gente viu uma melhora muito grande do risco político nos últimos dias do mês, principalmente nas últimas 2 semanas. Isso ajudou muito os investidores aqui a verem essa recuperação. O dólar, que lembra, no mês quase bateu R$6, acabou fechando o mês negativo em relação ao real, com uma queda leve de 1,79, mas
pelo menos a R$ 5,33. E aí a gente vai falar muito de dólar hoje, acho que é legal destacar isso, né? A gente teve uma volatilidade muito grande na moeda e, basicamente, essa redução de risco político, de percepção de risco local, ajudou muito para essa recuperação que a gente teve no dólar. Então, apesar de ainda um momento muito difícil, muito ruim, foi um mês relativamente calmo. Para os juros também ajudou bastante, o resultado foi bem positivo para a curva de juros futuro. E falando em maio, foi mês de come-cotas, né? A gente acabou não explicando para os investidores durante a semana passada, mas ainda tá valendo, tá dando tempo, né, Kleber, de falar um pouquinho sobre isso. Quem olhou seu extrato e estranhou alguma cobrança, foi isso. Hoje o investidor vai olhar e não fique triste com o seu gestor, com o seu assessor de investimentos, seja do Itaú ou de qualquer outra casa, porque, na verdade, esse desconto é do governo, tá? O que os fundos de investimento fazem? Os fundos de investimento, eles têm o imposto de renda de 15%, até 22,5%, dependendo do período que o investidor estiver, se ele tiver num fundo de renda fixa, um fundo multimercado, um fundo de inflação, com carteiras de longo prazo. Quando o investidor tem fundos de ações, esses não entram no come-cotas, CDBs não entram, são só esses outros fundos, tá? Basicamente toda a indústria de fundos, menos os fundos de ações e fundos alternativos também, que são outros fundos menos tradicionais. O que é o come-cotas? Se o investidor faz uma aplicação e ele no fundo tiver o valor por 6 meses investido, a cada 6 meses vai ser descontado 15% do lucro que ele teve naquele período. Isso acontece todo dia 31 de maio ou o dia útil anterior e todo dia 30 de novembro ou o dia útil anterior, que foi o que aconteceu então agora sexta-feira, dia 29 de maio, tá? E aí como é que funciona isso? Como que é descontado esse valor? Esse valor é descontado através da redução de cotas que o investidor tem dentro do fundo, proporcional ao financeiro que ele deveria pagar de imposto. Então, como ele tem essa redução de cotas, por isso que essa cobrança de imposto antecipado que o governo faz nos fundos chama-se come-cotas, porque reduz um pouco o número de cotas que o investidor tem do fundo, tá? Então, hoje, quando o investidor olhar o extrato dele e comparar com o dia 28 de maio, ele vai ver que tem uma redução ali de cotas, que é esse pagamento antecipado que o governo faz dos fundos. Infelizmente temos que pagar os impostos, então o investidor tem esse débito aí, mas já é de muito tempo conhecido também, então mas é legal a gente explicar, porque tem muito investidor novo que está começando agora que não conhece também, né, Rê? Tá certo, tem que explicar sim, a gente está aqui para isso, né, Kleber? Exatamente. Bom, gente, eu e o Kleber já vínhamos planejando há bastante tempo o programa de hoje, porque a gente fala muito disso aqui. O assunto também foi uma sugestão do nosso ouvinte, gaúcho da minha terra, Enio Jeremias, e a gente veio falar sobre dólar. Todos os dias vocês ouvem a gente dizer aqui, o dólar caiu, o dólar subiu, atingiu máximas históricas, mas o que de fato significa para os investimentos o dólar, a movimentação da moeda norte-americana, a valorização ou desvalorização dela perante o real, que é a moeda aqui do Brasil. Então, a gente convidou a economista do Itaú, responsável pela área de setor externo e taxa de câmbio, para nos ajudar a explicar este mecanismo. Quero dar as boas-vindas a Júlia Gottlieb. Júlia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Nada, imagina, pessoal, é um prazer estar aqui para falar desse assunto que acho que sempre chama tanta atenção. Então, vamos lá. Júlia, muito bom dia, seja muito bem-vinda. A gente tem aí realmente uma preocupação muito grande dos investidores com relação ao dólar e com relação a tudo que a gente vem passando. O dólar, ele é a moeda real, né, a moeda mais desvalorizada em relação ao dólar esse ano de 2020, já com 33% aí de valorização da moeda norte-americana. Explica para a gente, então, um pouquinho qual que é o papel do câmbio na economia para o investidor que tanto se preocupa e vê isso todos os dias acontecendo. Tá bom, vamos lá. Acho que primeiro de tudo, acho que é importante a gente definir exatamente o que é a taxa de câmbio, tá? A taxa de câmbio, ela indica quantos reais eu preciso para comprar uma unidade de moeda estrangeira, tá? Em geral, a gente pensa como moeda estrangeira o dólar norte-americano. Então, toda vez que a gente diz, o dólar subiu, significa, na verdade, que a gente precisa de mais reais para comprar
$1, tá? Por que a gente fala tanto nessa taxa, essa taxa é tão importante, tá? Porque todas as vezes que ela oscila, isso tem um impacto bem importante na nossa vida e muito maior do que o que a gente consegue imaginar, tá? Acho que o primeiro impacto que vem na nossa cabeça é falar, o dólar subiu, o custo das viagens internacionais ficou mais caro, o preço dos itens importados ficou mais caro. Então, de fato, toda vez que o dólar sobe, comprar esses itens que vêm de fora do país ou comprar mesmo itens fora do país, fica mais caro, tá? Isso é verdade. Mas isso está longe de ser o único impacto que o dólar mais alto tem sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, toda vez que sobe o dólar, aumenta também o custo para as empresas, tá? Muito do que as empresas produzem depende de insumos que são importados, depende de máquinas que são importadas. E aí, toda vez que o dólar sobe, esses custos também ficam mais elevados. A tendência, obviamente, das empresas é toda vez que elas têm um custo mais elevado, elas repassem para os seus produtos essa alta do dólar, né? E aí, consequentemente, você tem um impacto sobre os preços domésticos. É por isso que quando a gente fala, o dólar subiu, isso pode gerar inflação, é relacionado a isso, né? Muitos custos das empresas são dolarizados e aí isso tende a ser repassado para o consumidor final. Então, por isso que o dólar mais alto gera inflação. Obviamente, as consequências elas não são negativas para todo mundo, né? Alguém ganha, alguém perde. E aí, toda vez que o dólar sobe, se beneficia quem ganha em dólar. Se beneficia o exportador que vende o produto fora do Brasil e tem a sua receita em dólar. Então, por exemplo, toda vez que o dólar sobe, o exportador se beneficia, tem incentivo a produzir mais, a exportar mais. Tá? Então, acho que esse é o papel da taxa de câmbio na economia. Perfeito, Júlia. Bom, você explicou um pouco sobre essa relação da valorização de uma moeda, da desvalorização da outra. Queria que você entrasse um pouquinho em como os fatores externos e externos podem influenciar diretamente nessa variação do câmbio. Tá bom. As variações do câmbio, elas dependem tanto do cenário internacional quanto do cenário doméstico, né? Então, assim como diferentes ativos, né? Vocês comentaram ali no início, hoje a bolsa está de determinada forma, o dólar está de determinada forma por conta do cenário internacional, por conta do cenário doméstico, o dólar é a mesma coisa, tá? Por exemplo, no cenário internacional, quando você tem alguma crise ou algum evento que aumenta a aversão ao risco global, como, por exemplo, é o caso do coronavírus, como foi o que aconteceu lá na crise de 2008, os investidores eles tendem a ficar mais cautelosos, né? Então, esse aumento de cautela faz com que os investidores prefiram alocar menos do seu capital em mercados emergentes como um todo. Aí não é só o caso do Brasil. Diversos outros países emergentes acabam sofrendo também. E aí o resultado disso é que você tem uma entrada menor de dólares no país. E aí o dólar é como qualquer outra mercadoria, né? A oferta cai, você tem uma entrada menor de dólares no país, o preço sobe. Oferta menor de dólares, por conta de cautela global, faz com que o dólar suba. Tá? Então, o cenário internacional tem um papel bastante importante, mas não é só ele. As mudanças no cenário doméstico também são muito importantes, né? Por exemplo, se você tem uma perspectiva de crescimento menor no Brasil, ou se a percepção de risco sobre o Brasil aumenta, também faz com que os investidores fiquem mais reticentes em trazer os dólares para cá e aplicar esse dinheiro aqui. Então, dessa forma, o fluxo de dólares, quando alguma dessas coisas acontece, tende a ser menor e aí o dólar sobe. Acho que um outro fator que também é bastante importante para explicar aí a dinâmica da taxa de câmbio e para explicar a dinâmica recente aí do dólar é o nível da taxa de juros, né? Toda vez que você teve uma queda aí da inflação que permitiu que a taxa Selic fosse reduzida ao longo dos últimos anos, e aí com juros menores, o retorno de se investir em títulos brasileiros ficou menor, e aí, consequentemente, também o fluxo de dólares para o país diminuiu. Então, acho que esse foi um fator importante aí para explicar também a alta do dólar ao longo dos últimos anos. Júlia, a gente ouve com frequência que o Banco Central interfere no câmbio, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho de que forma isso é feito, em que circunstâncias o Banco Central pode entender que é necessário fazer interferências dessa maneira. Tá bom. Então, primeiro, assim, acho que é importante dizer, o Banco Central ele tem diferentes formas de atuar no mercado de câmbio, tá? Ele pode intervir comprando e vendendo dólares diretamente, né, que é aquilo que a gente chama de atuação no mercado de dólar spot.
ele pode comprar ou vender swaps cambiais, que é uma atuação no mercado de derivativos, e tem algumas outras maneiras, tá? Mas acho que essas duas são as principais maneiras que ele interfere no mercado de câmbio, tá? Acho que o mais importante quando a gente fala das intervenções do Banco Central é ter em mente que o Banco Central não tem meta de taxa de câmbio, tá? O Banco Central tem meta de inflação e é isso que ele deve perseguir. O Banco Central ele nunca atua no mercado de câmbio porque ele acredita tem um nível ótimo de dólar na economia, um nível que é bom para o consumidor, que é bom para o exportador, que é bom para o cara que produz. Não existe isso. Ele atua sempre que tem uma disfuncionalidade. Ou seja, se o mercado estiver extremamente volátil, se tiver pouca liquidez, aí é nesse ambiente que ele atua. Acho que uma boa analogia aqui é que a ideia é que ele é um árbitro, ele faz com que o mercado funcione de acordo com as regras normais, mas ele não interfere no resultado final do jogo, tá? Ele não interfere de forma a definir um nível de taxa de câmbio ou uma direção final da moeda, tá? Acho que essa é o mais importante de ter na cabeça quando ele faz essas intervenções. Legal, Júlia. Até para respeitar o câmbio flutuante que a gente tem, né? Exatamente. É importante também deixar isso claro, né? Para o investidor não ouvir, não entender quando ele ouve que o Banco Central fez alguma operação, que ele tentou fazer qualquer tipo de manipulação no preço da moeda, muito pelo contrário, é uma questão de equilíbrio aí de mercado, né, que ele acaba trazendo, quando ele vê uma distorção muito grande daquilo que deveria ser o normal, deveria ser a realidade, né. Exato. E falando do investidor, como é que você enxerga o papel do dólar para uma carteira de investimentos, seja na composição de um fundo ou diretamente no portfólio de um investidor? Sim, eu acredito assim que seja na estratégia de um fundo, mas especialmente quando a gente fala de pessoa física, o mais importante que a gente pensa é a diversificação. Acho que essa talvez seja a lição mais importante aí em investimentos, né? No Brasil, historicamente, e aí diferente de outros países desenvolvidos, como é o caso da Europa, como é o caso dos Estados Unidos, como a taxa de juros era muito alta, as pessoas não procuravam muito diversificar o patrimônio, nem tomar muito risco, então acabava aplicando em produtos aí ligados à taxa de juros, né? Além disso, a gente tinha uma oferta que era muito menor de produtos financeiros, então o mercado financeiro era pouco desenvolvido até para pessoas físicas e etc. Acho que hoje essa realidade está mudando, tá? E isso deve se acelerar ainda mais com a taxa de juros mais baixa. As pessoas cada vez mais estão procurando e têm mais acesso a novos produtos, né? Seja bolsa, seja fundo de investimento, seja fundo imobiliário, seja aplicação em outras moedas, que é o caso do dólar. Você tem uma disponibilidade de produtos e um interesse muito maior por esses produtos. Então, acho que o dólar tem um papel importante aí para a diversificação de patrimônio, para reduzir o risco, para que você não esteja exposto a riscos específicos do Brasil. Então, acho que essa é a ideia quando você aplica em dólar, você tentar uma diversificação aí maior do patrimônio. Boa. Bom, queria lançar uma dúvida que eu já ouvi de algumas pessoas para vocês dois, para aproveitar também que o Kleber trabalhou muito tempo como especialista em investimentos diretamente focado na carteira de clientes e tudo mais, deve também ter experiências bacanas para trazer para a gente dos próprios clientes, quais são os mecanismos para se investir em dólar? Muita gente tem dúvida no sentido, eu vou lá, compro dólar e guardo e espero ele valorizar e vendo, eu invisto em um fundo que investe em dólar. De que maneira é possível investir na moeda? Acho que existem várias maneiras aí de investir na moeda, tá? Certamente o que eu vou falar aqui não vai exaurir aí todas as opções que a gente tem, mas basicamente assim, você pode investir na moeda americana desde comprando fundos cambiais, você pode comprar título de empresas brasileiras ou não denominados em dólar, você pode comprar ações de empresas lá fora, você pode comprar títulos norte-americanos. Então tem várias diferentes maneiras que você pode investir em dólar. Não, perfeito, Júlia, é isso. Eu acho que a gente tem muitos mecanismos aqui, para passar para o investidor.
Tem o fundo cambial, como a própria Júlia falou. A gente tem a própria compra do papel moeda para o investidor que gosta de comprar o dólar e guardar, apesar de não ser às vezes a coisa mais segura se trata de onde a gente está, no país que a gente está, ter dólar em casa não é tão recomendável, mas ele pode também, sem nenhum problema, ele pode declarar isso. Ele pode ter contas internacionais totalmente legalizadas, onde ele abre uma conta através de um representante aqui no Brasil, pode ser um grande banco como o próprio Itaú, e fazer o investimento, a remessa dos recursos via Banco Central para lá. E, sem dúvida nenhuma, é o melhor que o investidor possa fazer, é ter o dólar realmente em si, porque o fundo cambial ele sintetiza a variação, mas ele não especificamente tem o mesmo valor que se o investidor tiver diretamente o papel em mãos ou o investimento direto na moeda, tá? E a gente trouxe aqui alguns podcasts atrás a carteira Itaú Internacional, a gente falou um pouco dela, né? Então, existem vários instrumentos no mercado que fazem isso já hoje para o investidor, que é o quê? Comprar ativos internacionais, 100% deles, para que o investidor possa ter uma carteira totalmente dolarizada, ou em outra moeda, mas basicamente é feito só em dólar aqui no Brasil. Hoje dificilmente você vai achar algum produto que seja em euro ou outra moeda forte também. E aí o investidor tem, como a Júlia comentou, ele tem títulos do Tesouro Americano, ele tem ações, ele tem papéis de empresas, bonds corporativos, ele tem uma diversificação muito grande, além da variação da própria moeda do dólar, que também é um fator de valorização ou não, dependendo do que acontecer. E tem outros meios, como o contrato de dólar futuro. O investidor pode fazer operações que são chamadas de NDF, que ele pode procurar com o assessor dele para entender um pouquinho melhor como funciona. Existem realmente vários meios para o investidor conseguir apostar em dólar ou investir, se proteger através do dólar aqui no Brasil também, tá? E, Kleber, contextualizando o que vocês trouxeram, também a Júlia falou bastante da diversificação, num cenário como o que a gente tem hoje no Brasil, e dada a força da moeda norte-americana, também é uma forma de proteção dos investimentos, da carteira de investimentos que os investidores podem ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até eu peço para a Júlia depois complementar, mas só para trazer uma ideia de quando a gente tem fuga de risco, saída de risco, né? O investidor ele está preocupado, ele acredita que um determinado país ou uma determinada companhia vai sofrer um risco muito grande, ele sai desse risco, e ele sai desse risco fazendo o quê? Normalmente tirando os recursos daquele local. Como está tudo em dólar, quando o investidor vem, quando ele sai, ele leva os dólares, ele vende os dólares. Então é por isso que a gente tem essa grande desvalorização da moeda local. E é proporcional, normalmente é proporcional. Quando a bolsa sobe, o dólar está em queda e vice-versa, porque significa que a gente tem um grande fluxo de investidor internacional aqui também. A Júlia pode complementar um pouquinho aí também. É exatamente isso. Assim, por exemplo, quando a percepção de risco doméstico cai, o investidor externo ele tem mais apetite para trazer os dólares para cá. E aí, quando ele traz os dólares para cá, ele pode comprar título aqui, ele pode comprar bolsa aqui. Então, por isso que, em geral, quando a gente vê um fluxo maior de dólares para cá, a moeda valoriza e a bolsa sobe. E aí o inverso é a mesma coisa, né? Quando você tem uma percepção de risco pior aqui, e aí o investidor fica mais cauteloso, ele tende a tirar o dinheiro da bolsa, e aí a bolsa cai, e ele manda esse dinheiro para fora, e aí o fluxo de dólares é de saída, e aí por isso a gente vê a moeda desvalorizando. Muito bom. Júlia, para a gente fechar esse bate-papo aqui, antes de mais nada, muito obrigado. Mas eu queria, antes da gente fechar, o que você pode dizer para o investidor observar de mais importante antes de investir, aquele que nunca fez o seu patrimônio hoje, colocar uma parte dele em dólar? Eu acho assim, para responder essa pergunta, a gente tem que dividir em dois com base na motivação do investidor, né? Se o objetivo é a diversificação da carteira, ou se é um investidor mais ativo, que faz mais trading, etc. Tá? Acho que se o objetivo for diversificação do patrimônio, como aquilo que a gente falou há pouco, faz sentido o investidor ele fazendo isso aos poucos, né? Acho que o investidor não quer estar exposto, né, correr o risco de entrar numa taxa de câmbio desfavorável, numa janela específica, etc. Tá? Além disso, acho que é importante você definir um percentual da sua carteira que você quer alocar, dado que boa parte das despesas correntes dos investidores brasileiros, em geral, é em reais e não em dólares. Tá? E acho que, acima de tudo,
é ter um horizonte aí um pouco mais longo de investimento para você não ficar tão exposto a um mercado que é muito volátil, né? Então a gente vê uma volatilidade bem grande do dólar, tem dia que ele sobe 10 centavos, cai 20, enfim, tem uma volatilidade muito grande, então por isso esse horizonte mais longo é super importante se a ideia for uma diversificação do patrimônio. Se a gente estiver falando de uma gestão mais ativa, acho que são 3 fatores principais que a gente tem que olhar. Tá? Acho que o primeiro é a perspectiva de crescimento, como eu falei, atrai investimento direto, atrai investimento para o mercado de ações. O segundo é a taxa de juros, porque é a taxa de juros que vai definir qual é a atratividade de você investir no mercado de renda fixa local. E o terceiro é o risco país. Acho que o movimento recente de alta de dólar, como eu falei, está muito relacionado a esses 3 itens. Tá? Se deve a um aumento do risco global, e especialmente o aumento do risco em países emergentes, como é o caso do Brasil, se deve à queda da taxa de juros, tudo isso num ambiente de crescimento fraco. Então, para investir ativamente em qualquer moeda, não só no dólar, acho que vale ir acompanhando essas 3 coisas, e depende aí muito da expectativa que a gente tem sobre esses 3 itens. Perfeito, e para quem tem dúvidas, né, Júlia, sempre vale procurar o seu especialista ou sua especialista em investimentos para tirar essas dúvidas. E outra dica para quem ainda está querendo começar a navegar por esses mares aí de investimento em dólar, na live de hoje às 5 da tarde, Kleber, professor Martim e Vitor Vietti estarão explicando a recomendação do mês de junho do Itaú, e ali se fala um pouco nos percentuais de diversificação, até que a Júlia comentou, na hora de investir na moeda, separa um percentual do seu investimento para ela. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, também confere a live hoje às 5 da tarde no Instagram, que dá para tirar suas dúvidas lá também. Júlia, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, obrigada pela forma simples de falar desse assunto, principalmente para quem ainda não tem pleno conhecimento desse tipo de investimento. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Kleber, nos encontramos amanhã? Sim, mais uma vez, muito obrigado, Júlia. Foi excelente a participação. Amanhã a gente está de volta aqui, sim. E mais uma vez fica aí, como você falou, o convite para a live de hoje, que a gente vai falar da recomendação para o mês de junho. Valeu, pessoal. E não percam a live, sigam as nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta com mais uma aula do professor Martim Iglesias. Até lá, fiquem bem, fiquem em casa, protejam-se. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.